Quando a gente fala da palavra despertar, isso pode ter um monte de conotação, né? Porque essa palavra, ela para muitas pessoas pode significar pontos de vista diferentes. Para outras pessoas tem a ver mais com despertar espiritual, outro despertar para uma verdade que até então não era vista. Para um alívio, né? Para um alívio, verdade. Despertar para uma nova possibilidade de viver, que em geral tem a ver com viver de maneira mais calma, talvez, mais serena, mais alinhado com um propósito maior. Então, quando a gente fala de despertar, a gente pode falar de muita coisa. Como é que tem sido a experiência de vocês nesse caminhar dos últimos anos? Como é que vocês se relacionam com essa palavra do despertar e como que isso encaixa na vida, né, de vocês, enfim, né? A sensação que eu tive inicial foi, assim, libertadora. Porque eu sempre fui uma pessoa muito dedicada ao trabalho, à família, aos estudos. Mas estava sempre uma insatisfação crônica, como se presa muito ao automático. Quando eu... Cara, você não tem culpa, tinha que ser assim. Isso me deu uma sensação de alívio. E assim, a dor que eu tive para sentir isso foi uma... Graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa muito saudável, que nunca tomou remédio, nunca teve insônia, obesidade, nada. Só que muito nova, há uns 4 anos atrás, eu tive uma crise de dor na coluna, que no meio do centro cirúrgico é uma coisa assim que eu dou muita atenção, né, aos meus pacientes, eu faço cirurgias, é minha rotina. A minha mão ficou dormente e a pinça caiu da minha mão. Aquilo me deu uma impotência muito grande, eu muito nova, que eu nunca tinha tido nada, sempre fui uma pessoa assim que fez atividade física, tudo. E mesmo assim como se eu não tivesse domínio, mesmo que você fazendo, né, uma vida tranquila. Aí eu comecei a ver o quão tensa eu estava no meu dia a dia, o quão estressado eu estava, insatisfação crônica e levar problema para casa e tal. Que não adiantava só alimentação, só atividade física, só ir numa igreja, que você tinha que centrar. Então aprender a respirar foi libertador para mim. Eu cheguei a passar por sugestões de cirurgia na coluna, isso me deu pânico. Eu tão nova, ter que botar parafuso e me limitar de tantas coisas que eu gosto de fazer. Então assim, ao mesmo tempo que a impotência me deixou triste, foi um presente que Deus me deu, eu acho. E a partir daí eu procurei coaches, livros, inclusive tive o prazer de te conhecer também. Eu chego a arrepiar, porque eu acho que é libertador. Na verdade, você vai ter a mesma vida, só que você vai viver a presença, pensar menos no que pode acontecer e no que aconteceu. Acho que não tem muito segredo, né? Eu sinto isso. Como uma aceitação, né? Legal pensar que não tem segredo, né? Aí a pergunta é assim, cara, o que acontecia antes? Não sei, né? Mas pra mim começa em 2015, Riva, quando eu me recordo de estar prestes a formar em engenharia no final do ano, era em agosto, eu ia formar em dezembro. Eu pesava, estava acima do peso, né, consideravelmente, trabalhava o dia todo, estudava à noite. E bateu um insight de que, cara, eu queria estar melhor nos meus 30 do que nos meus 25. Acho que foi esse o ponto de inflexão. Quando eu pensei que queria estar melhor nos meus 30 do que nos meus 25, eu pensei assim de forma geral. E a primeira que me veio à mente era a questão física. Então eu falei, eu vou voltar para uma academia, eu vou começar a fazer exercício, eu vou chamar uma nutricionista porque eu preciso me alimentar melhor, eu vou tentar mudar os meus hábitos, vou tentar diminuir os conflitos que eu tinha, que até então eram conflitos familiares. E eu acho que quando eu olhei para esse lado... É como veio de uma insatisfação. Veio de uma sensação de que eu nessa época, eu não me te digo a verdade, não foi no sentido de que eu estava insatisfeito com tudo, mas foi mais uma sensação de que poderia ser melhor do que estava. Mas partiu nesse sentido de ter essa sensação de que, cara, eu posso mais, no sentido de quase que eu mereço mais, eu não estou me dando, não estou realizando o que eu vim aqui, sabe? Uma sensação muito simples assim, mas no sentido de que, cara, será que eu sou essa pessoa? Eu não sou esse cara do conflito, né? Então por que eu estou conflitando? Eu nunca fui gordinho, nunca tive acima do peso na minha vida toda, sempre fui um atleta, gostava de fazer esportes, exercício. Então, será que eu não estava optando por mim? Né? E aí eu acho que esse foi o primeiro passo nesse sentido. Só que sem perceber, né, isso começou a me trazer talvez
mais tranquilidade para algumas coisas, mais prioridade para outras, que até então eu deixava de lado. E do mesmo jeito que eu comecei a me virar para algumas coisas, eu percebi que outras antes só tomavam meu tempo, só me traziam insatisfação ou me atrasavam, muitas vezes até amigos meus. E aí eu comecei a também fazer essas mudanças no entorno, né? O ciclo de amizade. Então comecei a afastar de algumas pessoas, percebi que outras foram chegando, né? E aí depois também, como a Thaís mencionou, tive a oportunidade de te conhecer. A gente já tinha conversado antes, mas aí veio esse momento em 2016 para fazer um curso junto contigo, e acho que ali também foi o início da pista de decolar. Eu acho que ali eu já vinha, vamos dizer assim, fazendo minhas manobras de pátio, como o avião faria. Ali acho que foi quando eu comecei a entrar na pista e comecei a pegar velocidade, porque veio uma série de percepções de que nossas escolhas é que vão realmente gerar as consequências, né? E não existe resultado positivo de uma ação negativa, né? Então, quando a gente pensa em vou fazer isso, vou causar aquilo e tal, do ponto de vista de luta, de briga, de insatisfação, alguma coisa, a tendência é cada vez mais tensão. E quando você alivia e fala, cara, não precisa ser assim. Pode ser mais sutil, pode ser mais respeitoso, pode ser mais atencioso, mais humano. A percepção é de que todo o resto desenrola de uma forma mais suave, né? O não conflito, né? E esse não conflito, eu tive a oportunidade, assim, de depois conversar com vários colegas da minha área, em congresso, inclusive logo depois que eu não precisei ser operada. A minha dor passou e hoje eu faço muito mais coisas que eu fazia com um nível de estresse muito menor. Então, quando fala assim, no Brasil é assim mesmo, tirar o jargão de tem que ser, tem que nada. Você tem que deixar fluir. Você acaba rendendo muito mais. Inclusive, muitas pessoas me perguntam, cara, como é que você tem energia para fazer tanta coisa? Acho que exatamente por não tentar nunca estar num clima pesado, te rouba menos energia e você consegue ter uma vida muito mais produtiva porque você evita preocupações, né? Eu sinto que quando a gente fala da palavra despertar, é como se o gatilho do despertar fosse uma questão prática, né? Pode ser, talvez não seja para todos, mas uma questão prática que começa a ser olhada com mais carinho e um senso de urgência de mudança, né? Algo do tipo assim, eu não estou mais satisfeito comigo mesmo. E nesse caso, o despertar, ele tem a ver com olhar para aspectos da vida que não são visíveis, aspectos invisíveis. Não externos. Não externos, invisíveis. Eu me lembro assim que eu tinha uma tendência, na época quando eu era farmacêutico, enfim, e como bioquímico, a minha tendência natural era focar ou ter a certeza de que felicidade tinha a ver com aquisições, felicidade tinha a ver com a conta bancária. E eu trabalhava que nem um cavalo para ter isso que era um sonho, assim. Eu trabalhava demais. Aí eu participei, né, enfim, de curso de desenvolvimento que abriu muito a minha cabeça. Mas eu lembro assim que, eu imagino que lá por 96, até mesmo antes dessa mudança, caiu na minha mão o mesmo livro que tu falou antes. As 7 Leis Espirituais de Sucesso. Acho que é do Deepak Chopra, né? Deepak Chopra. Cara, aquele livro, ele mexeu comigo. Aquele livro, quando eu fui lendo o livro, eu disse assim, cara, isso aqui é muito verdade. Aí eu li todos os livros do Og Mandino, mais ou menos na mesma época. Já leram o livro do Og Mandino, de Sugira? O maior vendedor do mundo. Ele tem uma visão, assim, espiritualista por trás, né? E aí o tempo foi passando, enfim, a vida continuou num ritmo incessante, até que por causa do trabalho, né, como coach, enfim, né, na área empresarial, eu fui morar em São Paulo. E começou uma mudança de alimentação. Não sei por que do nada assim começou a me dar meio que um asco de não querer mais me alimentar de certos alimentos, né? A carne foi um deles, enfim, eu deixei de lado. E eu comecei a praticar yoga. E numa medida que eu fui praticar yoga, eu comecei a me relacionar com pessoas que eu nunca tinha me relacionado antes. Que eram pessoas mais silenciosas, pessoas mais leves. Aparentemente pessoas assim num nível de menos tensão mesmo.
E eu me dei conta que uma vez a gente estava reunido num jantar na casa de uma pessoa, e naquele dia todas as pessoas que estavam lá, não tinha ninguém bebendo e fumando. Nada contra beber e fumar, veja, não tem nenhum tipo de crítica em relação a isso, mas curiosamente comparado com a minha vida, naquela época não tinha ninguém bebendo álcool, fumando, e a gente ficou até mais tarde fazendo isso, e eu me lembrei que há pouco tempo atrás na minha vida os meus relacionamentos eram opostos. Ou seja, eu me relacionava com pessoas que bebiam muito, fumavam muito e passavam a noite toda assim. E aí na yoga me surgiu um livro que foi transformador, esse foi o livro assim que mais mexeu comigo de verdade. Um livro do Paramahansa Yogananda, chamado Autobiografia do Yogi. Cara, quando eu li esse livro, cara, aquilo foi chocante, bicho. Eu disse, caramba, existe isso? Existe essa possibilidade? Porque pela primeira vez eu comecei a ter uma visão mais mística, incluído na vida prática. E aquele livro foi transformador. E aí começaram a surgir muitos livros. E eu tinha uma pessoa que eu conhecia, que eu adorava muito, assim, que eu admirava muito, que era o Nassib. E o Nassib fazia trabalhos lá em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. E eu, como fazia trabalhos empresariais, enfim, lá em São Paulo, eu disse, Nassib, eu acho que está na hora de a gente fazer alguns grupos, alguns encontros para falar disso que você fala. Porque ele falava de meditação, espiritualidade. O Nassib é um grande professor que eu tenho muita gratidão, assim, né? E ele começou a ir lá para São José do Rio Preto e a gente começou a fazer grupos que a gente chamava assim de grupos de despertar, grupos de meditação. Só que ele tinha uma abordagem que até então para mim era muito diferente, porque a abordagem dele não era a abordagem da meditação convencional. Ele começou a me apresentar professores ao longo do mundo, através de livros e do próprio conhecimento dele, que me abriram a visão para conhecer aquilo que é consciente, que é silencioso e que é vazio e que está sempre presente. Então, esse é o resumo. A partir daí foram livros atrás de livros, vídeos atrás de livros, vídeos. Então, não tem um momento. Eu sinto que o despertar hoje ele está acontecendo. A cada instante. É infinito. A cada dia que eu acordo, a cada encontro que a gente faz aqui, é uma nova visão. Hoje, por exemplo. Hoje a gente fez um encontro aqui e, cara, outros insights. Então, não é um ponto focal, eu vejo. É constante, é infinito o ver mais puro, né? Do que de como é possível levar uma vida. E aí a minha vida veio se transformando por muitos motivos, mais clareza, mais discernimento, mais leveza, sabe? Eu gosto da ideia, Riba. Eu gosto de fazer como se fosse uma alusão a um rio, né? Eu acho que a vida, ela é o rio, ela está passando e ela está seguindo o tempo todo. Faça você o que você fizer. Alguns estão como pedras no rio, que ficam cravadas ali e o rio está passando e ela está parada. Alguns estão tentando nadar contra a correnteza. Então é quando você faz muita força e não consegue ir contra aquilo que é um rio inteiro e a sua correnteza. E outros começam a ser como um galho que se solta na beira e é levado pela vida. Outros começam, e aí quando eu acho que é o despertar, é quando você começa a perceber que você não é nem a pedra, nem o galho, mas que você é um peixe. E que você tem como nadar esta vida de forma suave, que isso foi feito para você, né? E aí eu acho que é quando você transforma a vida mais do que o mero ato de existir em algo que você passa a experienciar, né? E acho que você colocou muito bem, porque o despertar ele sempre está disponível e num dado momento parece que ele realmente passa a acontecer. E aí é quando você, acho que aí vem essa escolha, né? Eu quero continuar esse caminho, eu quero continuar me alimentando disso, eu quero continuar nadando essa correnteza, eu quero voltar a ser pedra, eu quero parar na borda do rio, né? Eu acho que isso que você falou faz muito sentido, porque a minha sensação é de que os momentos em que eu mais caminhei foram nos que eu mais busquei conhecimento, que eu mais procurei ler livros, quando eu também estava fazendo yoga, os encontros. Parece que esse momento é tipo assim, legal, agora você está de volta no fluxo do rio. E aí você começa a disparar. Eu acho que é isso. Eu acho que essas conexões, igual você falou,
elas, quando escolhidas por nós, na verdade elas não são talvez nem escolhas, né? Não, elas são só aceitações, né? Não são. Aparentemente são escolhas, né? A gente fala que são escolhas, mas na prática não são escolhas, né? Eu gostei da tua analogia do rio, né? E pouco a pouco o despertar, ele vai trazendo uma visão de que até mais do que o peixe, nós somos o todo. Nós somos o fluxo do todo, né? Então é muito interessante isso. Inicialmente você procura uma leveza e depois você vê que é muito mais que isso, né? É transformador. E o deixar fluir, você acaba vendo as coisas acontecer de uma forma mais clara. Então, às vezes, muitas pessoas que eu noto que têm certa resistência, porque, fulano tá zen. Não, ao contrário. Às vezes você rende muito mais quando você se permite desacelerar. Sim, é menos esforço, é uma matemática invertida, né? A gente tem a sensação de que a gente precisa fazer muito esforço e a lógica diz que é acelerando que a gente acelera as coisas. Mas nessa visão não é assim, é diferente, é dando tempo ao tempo. É uma aceitação de que tem certas coisas que elas vão acontecer num fluxo que não é o da mente, que tem algo maior gerenciando isso tudo. E essa aceitação, em geral, significa entrar num ritmo da vida e não no ritmo da mente. A mente tem um ritmo acelerado, mas a vida ela tem um ritmo diferente. E a gente começa a observar sincronicidades, acontecimentos, situações que antes na cegueira, eu me lembro muito bem, eu nunca observava isso. Eu não parava para prestar atenção nos sinais que a vida vinha mandando. Hoje a gente fica mais leve porque a gente diz assim, cara, as coisas têm o seu tempo e quando vem um sinal a gente observa esse sinal e vê se ele faz sentido. É verdade. Eu sei que tem muitas histórias dessas. Né? E prazeres nas pequenas coisas, né? Porque eu aí. vejo muita gente assim, quando tiver o apartamento tal, o curso tal, e depois nem celebra aquela conquista, está atrás de outra, fica uma coisa frenética. Essa é a armadilha da mente, né? A mente ela dá sempre o senso de que o futuro vai ser melhor do que esse instante. E por não valorizar esse instante agora, justamente tem o sofrimento, a ansiedade, né? E a identificação de que eu preciso melhorar, portanto eu não sou bom. Isso tudo são pesos que a gente vai carregando como cultura, como sociedade, né?